Olá, hoje comigo tenho a Carolina Mascarenhas e vamos falar do Youth Goals 2, Igualdade para todos os géneros. A Carolina estudou Relações Internacionais, está agora no mestrado de Desenvolvimento e Cooperação Internacional, certo? Certo. Carolina, qual é que é a tua relação com a igualdade de género? É um tema que mexe muito contigo? Olá, obrigada pelo convite. Este tema é bastante interessante, eu acho que faz parte do meu percurso pessoal. O facto de eu ter vindo para esta área das ciências sociais, das ciências políticas, foi exatamente porque li um livro que chocou-me e que mudou a minha vida, que foi o Queimada Viva. Nem me lembro com que idade, acho que andava para aí ou no 7º ou 8º ano. E o livro fez-me perceber, enquanto sendo tão jovem, que há raparigas da minha idade que não têm os mesmos direitos que eu numa parte do mundo em pleno século XXI. Tal situação não me coube sequer na consciência. Raparigas que lhes são negado direito à educação, que lhes são negado direito à saúde ou o direito à sua própria pessoa. Devemos lutar por ter um mundo justo, igual e, acima de tudo, pacífico para todos os géneros. Então, e fala-se muito, como tu disseste, fala-se muito agora da questão do género, mas se calhar principalmente entre os adultos. E na juventude? Como é que é a desigualdade de género na juventude? Tu, enquanto estavas a crescer, sentiste que foste prejudicada por seres mulher? Sem dúvida, quando somos mulheres há sempre uma visão diferente que nós enfrentamos. Algo que se calhar foi mais habitual para mim é estar em casa e eu sou mulher, então eu tenho que ajudar nas tarefas domésticas, porque vou ter que no futuro cuidar da minha família. Essa pressão para também começar a pensar em família, mas porque é que eu tenho que começar a pensar que aos 20, aos 30 tenho que começar a fazer espaço para a família? E também, se calhar, na escola com os rapazes, a forma como eles olham para nós, como nos sexualizam um bocado e foi sempre uma questão que quando somos mais novas, são rapazes, o que é que se pode fazer? Mas nós crescemos e percebemos, isto não está bem, eu não me sinto bem. Não me faz sentido eu ter que estar a ligar a amigos meus às 11, meia-noite, porque tenho medo, enquanto rapariga, enquanto jovem, ser abordada por alguém na rua. Se bem que isto também vai buscar o tema dos preconceitos e o estereótipo que nós enfrentamos ao longo da nossa juventude. Ou seja, o que é que eu acho que tem que ser feito? Desmitificar isto, mas acima de tudo educar toda a gente, raparigas e rapazes, ao longo do seu crescimento e da sua juventude, que temos que respeitar os outros, temos que respeitar a liberdade e o espaço dos outros. Eu acho que é interessante ver nas crianças, principalmente, que se calhar são as pessoas que ainda têm mais bondade no que toca à igualdade de género, não é? E eu queria te perguntar se tu te lembras, enquanto cresceste, se te lembras de alguma atividade que tenhas participado que fosse um bom exemplo de inclusão de género e que a igualdade de género fosse respeitada. Isso é muito giro, eu gosto das crianças como são uma tábua rasa. Eu sou tia, já não é bem recentemente, mas algo que eu comecei a perceber eu quando começar-lhe a dar prendas, não vou dar cor-de-rosa só porque é menina. Não faz sentido, mas porquê é que temos que ligar o cor-de-rosa ao género feminino? Não lhe vou dar Barbie só porque é menina. Ela tem que crescer, e diz ela, qualquer criança, e identificar-se com o que quer que seja. Portanto, nesse sentido, é giríssimo ver o crescimento das crianças, que elas não veem mal no mundo. Se veem, somos nós que ensinamos e é o mundo que lhes apresenta. Não sei, acho que com o meu crescimento, que sem dúvida me fez mostrar que eu, enquanto rapariga, consigo também ser forte, ser determinada, ser uma líder, foi sem dúvida nos escuteiros, no CNE neste caso em concreto. Claro que ainda existem problemas de género, claro, não vou dizer que não, mas pelo menos lá ensinam-nos que a tarefa que um rapaz faz, uma rapariga faz. Não interessa se calhar os rapazes fazem 10 minutos e eu faço em 20. Mas o facto de também estarmos a trabalhar em equipa, não interessa se é rapaz ou rapariga, a força de um conta sempre para o trabalho conjunto. Portanto, acho que os escuteiros foram um bom movimento e as várias atividades que sim fiz no movimento me fizeram a perceber ainda mais da minha capacidade e a capacidade de todas as raparigas e mulheres no mundo, principalmente.
Tu há pouco falaste um bocadinho sobre o assédio e a violência sexual. Portugal é dos países mais seguros do mundo, mas comparativamente não é muito seguro para as mulheres, porque quase aproximadamente metade dos homicídios em Portugal é para mulheres em contexto de violência doméstica. E tu disseste muito bem que isto não é normal, e o que eu te perguntava é como é que nós podemos ir numa direção em que a nossa sociedade passa a não ter a violência sexual tão permanentemente nas nossas vidas. Eu sou a maior crente e defensora da educação a todos os níveis, quer seja na escola, quer seja no contexto social, familiar. Começarmos nos mais novos a ensinar-lhes que não está certo agredir quem quer que seja, principalmente os mais fracos. Eu acredito que esses níveis de violência e esses níveis também do assédio, se nós ensinarmos o rapaz que não pode olhar para outra pessoa, nomeadamente uma rapariga, como um objeto, como algo a conquistar, como um troféu, como se fosse dele uma posse, também eu vou mesmo acreditar que o assédio e que a violência e esse sentimento de eu tenho de te possuir vai diminuir. E depois temos que, sem dúvida, também melhorar os nossos serviços, os nossos sistemas de segurança e também de contactos. Se tivermos linhas de apoio ou casas de apoio, sistemas de apoio, grupos de apoio, psicólogos, etc. E também é a cena dos preconceitos, que eu já falei. Aquele ditado se ouve muito entre marido e mulher: não se mete a colher, está errado. Se vemos que aquilo está errado, se vemos esse caso a acontecer, temos que entrar e temos que meter a colher e temos que denunciar. Então, as instituições públicas têm o dever de lutar para que estas desigualdades de género sejam eliminadas. Mas naqueles próprios círculos, como tu disseste, ainda não há representatividade das mulheres que deveria haver. Como é que tu te sentes uma mulher neste círculo? Sentes que já com as pessoas da tua idade que és discriminada? Sentes que tens de lutar mais do que as outras pessoas para ter sucesso? O que é que nos podes dizer sobre isto? Ligada à política, desde as simulações, desde aos debates ou a grupos informais, conheço sempre mulheres e jovens que lideram praticamente estas associações ou que estão bem lá dentro e bem representadas. Porém, eu sinto que quando nós começamos a crescer e quando nos começamos a candidatar a postos, começamos a ver alguns obstáculos a serem colocados no nosso caminho, e se calhar isso também nos faz às vezes desistir ou começar a desanimar. Mas eu acredito que vai haver uma reviravolta. Cada vez mais se nota exemplos positivos. Vemos, por exemplo, no Bloco de Esquerda, em que temos uma mulher a liderar o partido. Agora também temos duas candidatas à presidência, como tivemos também nas eleições à presidência anterior. E vamos começar a ver esses espaços a serem dados. Depois só compete também ao povo português, não é? Ter ou não essa questão em conta quando vota. Se queremos efetivamente atingir esta questão da igualdade de género na política em concreto, também se calhar temos que começar a dar este voto de confiança às mulheres líderes, e que tem sido destacado em plena Covid que vários países e vários governos que têm mulheres na liderança sem dúvida têm demonstrado efeitos mais positivos durante este tempo que nos atinge a todos. Tu há pouco falaste um bocadinho sobre a educação como solução para as desigualdades de género, e eu agora queria te perguntar um pouco mais em específico da questão da educação não formal. E gostava de perguntar se achas que é um método interessante para trabalhar e para falar e para debater sobre a questão do género. Claro, sem dúvida. Sou super defensora da educação não formal. Se eu começar a ver a minha vida, tudo se baseou na educação não formal. A escola é importantíssima, claro, mas às vezes não é a escola que nos faz refletir sobre esses temas. Eu sinto que é mesmo a educação não formal que nos faz alcançar aquele patamar extra e que nos faz desenvolver em termos de personalidade, em termos de características. Foi efetivamente através de uma atividade internacional dos escuteiros na Holanda que eu ainda mais aprofundei a questão da igualdade de género, e isto com os meus 20 anos, nem sei. A uma idade que eu penso, eu já sei sobre este tema, afinal não. Comecei a refletir
a questão do género, porque é que nós temos que atribuir certas características a mulheres e certas características a homens. E no final até havia um placar que foi o meu grupo, que é o que é ser humano? Pá, isso levou-me a um mind blow completamente. Efetivamente, o que é ser humano? E chegámos à conclusão, através de uma dinâmica de educação não formal, que ser humano é tudo. Não existe cá características, frases para mulheres e para homens. É tudo ser humano. Um homem pode adorar, sei lá, adorar moda e continuar a ser homem. Uma mulher pode adorar, não sei, conduzir carros de corrida e continuar a ser mulher e continuar a ter o que se diz as características femininas. Não temos que estar a atribuir. E é isso que é ser humano, é aceitar a diversidade, e a educação não formal cada vez mais aposta nisso. O futuro, no fundo, para termos esta igualdade de género, é percebermos que somos todos seres humanos, não é? Ou seja, tanto homem como mulher, como todo o tipo de géneros, como o Youth Goal 2, na verdade, diz igualdade para todos os géneros, temos todos de caminhar na mesma direção. Então, o que eu te perguntava era, eu como homem, o que é que eu posso fazer para auxiliar a que vamos na direção da igualdade de género? Acima de tudo é informar. Quando estamos informados sobre um assunto, ou pelo menos estamos interessados e isso faz-nos querer saber mais sobre o assunto, começamos a ganhar uma empatia. Ou não, porque também, se houver pessoas que não aceitam, também temos que aceitar essa perspectiva. Não temos que concordar, mas temos que aceitar. A diversidade ensina-nos isso. Mas eu acredito que se começarmos a informar-nos sobre o assunto, a empatia vai acontecer, porque começamos a pensar, e se calhar tu como rapaz, como homem, não sei se tens irmãs, mas por certeza que tens amigas e pensas, eu quero que elas tenham a mesma oportunidade que eu, quero que elas se sintam seguras no mesmo mundo que eu, e essa empatia, nem que seja familiar e social, de amizade, vai levar com que os outros géneros também queiram embarcar connosco nesta luta. Já foram dados bastantes passos. Eu gosto muito desta portuguesa, porque também tem o mesmo nome que eu, e foi por isso que eu gostei muito, que é a Carolina Beatriz de Ângelo, que foi a primeira mulher a votar. E quando eu penso, isto não foi alcançado assim há tanto tempo, é pensar em mulheres pioneiras que abriram o caminho para nós e nós também não deixarmos esse caminho acabar. Temos que continuar a lutar, a continuar a reivindicar por os nossos direitos, por o direito de todos os géneros, também neste caso, porque cada vez mais se coloca essa questão de género, e lutar que todos estejamos neste barco e não andarmos em contramaré. Se começarmos a educar e a informar e não a impor estas questões nos outros géneros, eu acredito que toda a gente vai querer lutar por este mundo pacífico, sustentável e justo para toda a gente. Então, obrigado, Carolina. Para terminar mesmo, para a juventude que nos está a ver em casa, tens algum apelo, alguma mensagem que queiras transmitir sobre a igualdade de género? Sim. E para a igualdade de género também no geral. Se nós queremos ver alguma mudança no mundo, nós ouvimos sempre muito que nós é que somos essa tal semente. Portanto, se os jovens simpatizam com as questões de género e com as questões de igualdade de género, sejam mesmo essa semente, informem-se e depois, acima de tudo, tentem ser ativistas para com estas questões. Obrigado, Carolina. Obrigado por nos acompanharem nesta entrevista. Estamos de volta para o próximo mês com um novo tema, portanto, acompanhem-nos. Sigam-nos nas nossas redes sociais, conectados.cidadania. Estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube. E novamente, obrigado, Carolina. Obrigada. Espero que tenham gostado e que tenham inspirado sobre a igualdade de género.